E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre o filme Something the Lord Made, um filme feito em 2004, com a tradução de Quase Deuses. Eu acho que não é uma boa tradução, né? Eu acho que seria melhor algo que Deus criou ou alguma coisa que Deus fez, mas foi traduzida como Quase Deuses. E antes de começar o vídeo, eu já aviso para quem não olhou o filme que pause o nosso vídeo aqui, assista o filme e depois volta para a gente poder fazer uma análise juntos. Bom, o filme se passa no final da década de 20, no começo dos anos 30, onde ocorre a Grande Depressão, né? Uma crise econômica lá nos Estados Unidos, onde colapsou o mercado financeiro e todo mundo que tinha investido algum dinheiro perdeu esse dinheiro e ficou desamparado, por assim dizer. O nosso personagem principal, o Vivian Thomas, ele havia juntado 7 anos de trabalho, ele era um carpinteiro, filho de carpinteiro também, e trabalhava muito bem, era um trabalhador com grandes habilidades manuais, se desempenhava muito bem no seu trabalho e estava guardando dinheiro durante 7 anos para poder investir esse dinheiro na sua faculdade de medicina. Não só ele perdeu dinheiro, como toda a família dele e várias outras pessoas que viveram nesse momento. Mesmo com a infelicidade da falência, parece que a medicina já havia escolhido o Vivian, né? Então ele recebe uma proposta de trabalhar como faxineiro no laboratório de cirurgias experimentais Vanderbilt, onde havia o comando do Dr. Alfred Blalock. O Dr. Alfred Blalock é um outro personagem muito importante no filme, talvez também o personagem principal. E ele é um sujeito um pouco rígido, ríspido e às vezes autoritário, mas ele tem algumas qualidades interessantes. Ele tem uma visão muito ampla sobre a realidade, principalmente no que se tange ao campo científico, cirúrgico, né? Ele consegue observar e consegue hipotizar coisas que podem vir a acontecer no futuro, né? E ele percebe que o Vivian tem uma inteligência diferenciada. Logo quando eles começam a conversar e o Blalock descobre que o Vivian tem a pretensão de ser um médico, o Blalock passa a instigar e perguntar coisas para o Vivian. E o Vivian, muito interessado, passa a ler livros que eram disponibilizados lá dentro do laboratório, passa a escutar muitas coisas. E ele tem uma memória muito boa, talvez pelo interesse que ele tinha pelo assunto, né? Então o Blalock passa a dar algumas atividades, primeiro atividades mais simples pro Vivian, e o Vivian faz com maestria quase tudo que o Blalock pede a ele. Então logo de cara ficou nítido que o Vivian Thomas tinha uma grande habilidade e uma grande predisposição a ser um grande médico. Os dois passam a trabalhar no laboratório e o grande interesse do Blalock nesse momento era descobrir tratamentos para o choque hipovolêmico. Quando havia algum trauma ou algum paciente chegava de algum acidente, a pessoa tinha o choque hipovolêmico e geralmente ela ia a óbito, né? A evolução desse caso geralmente era ir a óbito. Então tinha alguns tratamentos, eles comentam ali no filme, que principalmente medicamentos que provocavam vasoconstrição eram utilizados para tentar reverter esse caso. E o Blalock estava pensando em transformar esse tipo de tratamento, em colocar mais sangue dentro da corrente sanguínea para assim aumentar a tensão nos vasos arteriais e subir a pressão arterial, né? Então eles começam a fazer vários tratamentos, várias investigações, melhor dizendo, vários experimentos. Eles utilizam os cachorros para poderem simular esse ambiente que acontece com o organismo durante essa condição patológica, né? E eles fazem os experimentos são bem sucedidos, eles obtêm alguns resultados e o Blalock passa a se destacar no meio da cirurgia experimental. Depois disso, o Blalock é convocado a ir trabalhar e chefiar o Centro de Cirurgia Experimentais lá na Universidade de Johns Hopkins, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, muito prestigiada, e ele não abre mão de levar
o Vivian Thomas como seu auxiliar de cirurgião. O Vivian chega lá já com muitos problemas, né? Já desde o começo do filme já era nítido a segregação racial naquele período. Então o Vivian, como sendo um homem negro, ele sofre muitos ataques, né, pela cor da pele dele. E lá na Universidade de Johns Hopkins isso acontece com mais intensidade, né? Ele não pode transitar pelos mesmos lugares, né? Ele tem que ir pelos fundos, ele não pode, ele não ganha um salário digno, ele é desrespeitado, não é escutado muitas vezes, principalmente no começo, né? E desde o banheiro, o lugar para tomar água, esse momento, né, o período que os Estados Unidos viviam era uma grande segregação racial. Então o Vivian Thomas ele teve que superar tudo isso para poder continuar com o sonho dele de estar dentro da medicina, estar produzindo conhecimento científico, estar aportando para a humanidade. E o que vale ressaltar é que o Vivian Thomas tinha uma paciência que era exemplar. Ele simplesmente não se afetava pelos olhares, pelos comentários e por tudo que ele tinha que passar. Ele era um cara extremamente dedicado e ele simplesmente parecia que ele conseguia absorver aquela realidade, transformá-la dentro dele para algo muito melhor e muito mais potente, né? Então ele foi ganhando o espaço dele, ele superou essa barreira racial, ganhou o respeito de todos os funcionários e todos os médicos que lá trabalhavam e passaram a escutar a experiência dele, que já estava trabalhando há 12 anos com o Dr. Blaylock. E a história começa a ficar um pouco mais interessante quando eles começam a conversar com a doutora Ellen Taussig, que é a chefe do Centro de Pediatria do Hospital Johns Hopkins, e ela estava muito interessada em desenvolver tratamentos para a tetralogia de Fallot, né, que é aquela doença onde existem cardiopatias congênitas e os bebês, né, ficam cianóticos, ficam azuis. Isso porque não há uma saturação de oxigênio suficiente, né, e não chegam às extremidades e os tecidos passam a ficar com a coloração azul. Nesse período é muito interessante porque existia um paradigma dentro da cirurgia, dentro da medicina, que o coração era um órgão visceral que não podia ser tocado. A cirurgia já havia progredido muito, a gente falou aqui nos nossos vídeos sobre a história da cirurgia, que com as anestesias, com a asepsia, os órgãos da cavidade abdominal, da cavidade até torácica, os pulmões, passaram a ser operados, né? Então as pessoas que tinham tuberculose antes da penicilina, havia retirada parcial de algum lobo, de algum lobo pulmonar ou de alguma região e tal, mas o coração ele era intocável, o coração não se podia fazer nada, ainda não existia nenhuma cirurgia cardíaca, e esses três personagens, o Vivian Thomas, o Dr. Alfred Blaylock e a doutora Ellen Taussig, eles começaram a trabalhar juntos para poder quebrar esse paradigma, né? Então o que eles fizeram foi começar a simular com cachorros novamente. Eles utilizaram técnicas para causar o choque hipovolêmico novamente nos cachorros, passaram a criar ambientes propícios a poder diminuir a oferta de oxigênio para o cachorro e depois restaurar isso. E esse período foi muito complicado, né? A reputação deles ficou totalmente vulnerável porque não se sabia se eles iam conseguir praticar realmente a cirurgia, se ia dar certo ou não em seres humanos, mesmo após a tentativa com animais, né, dando certo, trazer para a realidade do ser humano já era um passo muito mais complicado, e eles conseguiram desenvolver uma técnica onde eles conseguiam fazer uma anastomose entre a artéria subclave esquerda e eles traziam para a circulação pulmonar. Eu não vou me estender aqui em termos técnicos, né? Vocês podem procurar depois, no filme é bem didático, explicativo. Vocês podem procurar, eu vou tentar deixar algum link aqui embaixo para vocês entenderem o que foi realmente feito. Mas o que é necessário dizer é que foi um sucesso, mesmo com os percalços, com a demora.
Essa cirurgia passou a ser utilizada em todo o mundo. O Dr. Alfred Blalock passou a levar esse conhecimento para todos os países europeus, depois para a América Latina, dando diversas conferências. Isso salvou a vida de diversas crianças que nasciam com essa síndrome, né? E o que é necessário falar é que o Vivian Thomas, na realidade o Dr. Vivian Thomas, eu não quis falar doutor no começo porque eu vou explicar agora, ele talvez foi a peça principal e fundamental de todo esse processo, porque enquanto a doutora Ellen Townsend e o Alfred Blalock estavam ocupados em outras coisas, ele se concentrou totalmente nesse processo. Ele tinha uma habilidade manual muito acima da média. Ele conseguia chegar às estruturas da caixa torácica com os olhos fechados. Ele dizia que era como entrar no quarto no escuro. A gente sabe onde estão os móveis, né? De tanta habilidade que ele tinha, de tanta facilidade que ele tinha. Então ele era um exímio cirurgião e ele não era valorizado, né? Ele, depois da descoberta, todo mundo ganhou prestígio, ganhou premiações, ganharam aplausos, e ele ficou escanteado pela sua cor e pela sua não formação acadêmica, né? Ele não pôde fazer a sua formação acadêmica, porque, como a gente falou lá no começo do vídeo, existiu a Grande Depressão, lá a crise de 29, que ele perdeu todo o seu dinheiro, e depois disso ele era muito mal remunerado pelo Dr. Alfred Blalock e pelos seus laboratórios, e ele também não fazia tanto esforço para que o Vivian Thomas ganhasse um salário digno, e também porque o Blalock não liberava ele estava sempre cheio de serviços para fazer. A gente tem que reconhecer que o Blalock, obviamente, deu a oportunidade, viu o futuro que o Vivian Thomas tinha dentro da cirurgia, dentro da medicina, mas ele nunca pôde fazer a sua faculdade que sempre havia sido prevista. Ele tinha uma grande capacidade intelectual, não só manual, era intelectual mesmo. Ele conseguia raciocinar fisiologicamente a fisiopatologia e como a gente poderia burlar, né, por assim dizer, o sistema que não estava em bom funcionamento. Mas mesmo assim ele não precisou dessa formação acadêmica, né? Ele passou a ser professor, passou a ser diretor das cirurgias experimentais sem essa formação acadêmica, e ele ganhou um título de doutor honorário lá pela Universidade de Johns Hopkins pela sua grande capacidade, pelas suas aportações à medicina, e muito merecido. Infelizmente foi quando ele já estava numa idade mais avançada. Eu acredito que deveria ser já nos primeiros anos pelo serviço que ele vinha prestando, pela capacidade que ele tinha. Mas demorou, mas aconteceu. Ele ganhou o título de doutor, muito merecido, e é uma história dramática, mas ao mesmo tempo uma história de muito êxito, de triunfos, né, para a medicina, para a humanidade. Todo mundo ganhou com essa história. E aí fica a recomendação para quem não olhou e já soube os spoilers agora, olhar o filme. Para quem já olhou, eu acho que vale a pena reassistir, é uma história muito inspiradora. E o vídeo de hoje foi isso, tentei trazer para vocês uma nova reflexão sobre um filme muito inspirador. Espero trazer de outros conteúdos cinematográficos que são interessantes, são inspiradores, né, e nos trazem conhecimento de uma maneira diferente, não só daquela maneira de ler o livro de maneira pragmática e de maneira um pouco às vezes robótica, né? Eu acho que vale a pena a gente entender a medicina por todos os seus aspectos culturais, sociais e etc. Bom, o vídeo já ficou um pouco longo, vai ficar por aqui. Agradeço a todo mundo que me acompanhou até agora. Um abraço a todos e nos vemos em breve.